No programa Prosa de hoje estamos recebendo Mariana Riedel Assayde, escritora, professora e poeta, que vai contar um pouquinho da relação dela com Itapetininga e suas muitas histórias. Mariana, obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Tudo bem? Como você tá? Tudo bem, tudo ótimo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e de novo na TVI, que é sempre muito gratificante a gente voltar para a casa primeira que nos acolheu, né? Mariana, conta um pouquinho da sua raiz aqui com a cidade de Itapetininga. Bom, a raiz é completamente aqui. Eu sou itapetiningana, vivi sempre aqui. Eu acho que eu saí muito pouco tempo de Itapetininga. Eu fiquei muito pouco tempo fora. Eu morei algum tempo em São Paulo, mas pouco. Morei um pouquinho de tempo em Burizinho. Eu fui para ajudar meu irmão. Na verdade, ele sofreu um acidente. Eu fui ficar 6 meses lá. Acabei ficando 2 anos. Mas o que me gratificou muito em Buri foi que de lá nasceu um dos meus livros. Mas ele ainda está inédito. Eu ainda não consegui publicá-lo assim, não por nada mas é porque eu ainda não estou bem satisfeita com o desenrolar do livro. A gente sempre quer um pouco mais, né? Mas o Plínio, que é o editor dos meus outros livros, dizia assim: olha, o autor, ele é dono do seu livro até um ponto, depois ele tem que entregar, porque senão ele desvirtua, ele tira o objetivo do livro. É meio que filho, sabe? Você cria e depois tem que entregar para o mundo. Ele não é seu mais, né? Ele tem que viver a vida dele. O livro é a mesma coisa, ele vai viver a vida dele. E esse eu não estou querendo abrir mão ainda, não estou querendo deixar ele viver ainda. Mas nasceu em Buri. Mariana, antes de falar dos seus livros, que tem muita coisa para a gente conversar, fala um pouquinho aí da sua vida intensa aqui em Itapetininga, que você viveu bastante coisa, tem muita história para contar, tem outros livros aí que você já fez. Fale sobre a sua vivência. Quanto tempo a gente tem? Brincadeira. Ó, na verdade, eu sou uma pessoa de muitos projetos. Eu nunca fico satisfeita com aquilo que eu estou fazendo, eu sempre busco mais. Então, uma vez, assim, do nada, eu fui convidada a trabalhar no Corpo de Bombeiros Voluntários. Eu e o Márcio dizíamos: nós não somos bombeiros voluntários, nós somos voluntários no bombeiro. Porque eu nunca fui de linha de frente, mas eu fiz assessoria de imprensa há muito tempo nos bombeiros. Uma época como voluntária, outra época meio ali ajudando por fora mesmo os bombeiros, mas eu tive um envolvimento muito grande e naquela época a gente cometia loucuras, assim: nós estamos precisando de mais uma viatura, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma campanha. Pá, ia, todo mundo suava, fazia, acontecia, em 6 meses tinha viatura. Vamos trocar umas experiências, resolvemos fazer um simpósio nacional de bombeiros voluntários. Falei: gente, não vem ninguém, porque existe muito pouco bombeiro voluntário. Tivemos, na primeira edição, mais de 300 inscrições. A gente não tinha onde pôr aquele povo todo. Tivemos que dar almoço, janta e café da manhã e lanche. As pessoas que vieram para nos dar os cursos, os workshops, e avião daqui, porque veio gente do Brasil todo mesmo, principalmente os bombeiros voluntários de Santa Catarina. E a gente trocou muita experiência com eles. Depois saiu o livro da história dos bombeiros, né? Histórias de Acender a Vida, que foram assim, repartido em 2 partes. A primeira parte, inclusive, não fui eu que escrevi, foi o Madaliano Mendes, que era meu companheiro. Ele escreveu a primeira parte sobre a história dos bombeiros. E a segunda parte são histórias de
bombeiros. Então, os resgates, os salvamentos que eles fizeram, mas não pela visão das vítimas, pela visão deles. Então, foram histórias muito interessantes. E eu vivo dizendo que eu me desidratei para escrever esse livro, porque eu ia entrevistar o bombeiro e ele, quando contava a história, ele chorava e eu chorava junto. Depois, quando eu ia passar limpo a história, eu chorava. E depois, quando eu ia burilar o texto, deixar ele mais bonitinho para pôr no papel, eu chorava de novo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou me desidratar completamente aqui. Daqui a pouco você vai chorar aqui também, não, né, não, Mariana? não vou. Eu sou chorona, mas hoje eu não estou no clima. Fale de uma das histórias, né, do livro. Bom, tem histórias muito tocantes e tem as histórias engraçadas. Então, eu vou dizer uma engraçada do livro. O pessoal chamou os bombeiros porque tinha uma casa pegando fogo. Tá bom. Era um casebre, estava toda fechada, tinha muita fumaça. O pessoal teve que quebrar uma janela para entrar. Quando chegou, um caldeirão de feijão estava assim, com muita fumaça, o feijão já estava todo esturricado, queimado, fedendo, porque o cheiro é muito forte, né? A coisa queimada. Então, pegaram com uma colher de pau tal para levar para fora de casa. Nisso, o dono da casa acordou, era um senhorzinho, ele morava sozinho, e saiu correndo atrás dos bombeiros. Estão roubando meu feijão, bando de ladrão, esses bombeiros são ladrão. E ficou bombeiro ladrão, ladrão de feijão, e sabe, ele não quis saber de história. Ele disse que os bombeiros estavam roubando feijão dele. Então, essa é uma das histórias do livro. Mas tem outras muito tocantes, e uma delas é quando um bombeiro, porque eles tinham uma escala, e nessas escalas sempre tinha um que ficava no comando. E era ele quem estava no comando daquele turno, que dirigia os trabalhos. E foram chamados para atender um acidente sério, uma família inteira dentro de um carro, tinha gente muito machucada. Ele chegou lá e era a família dele, e ele, sabe, ele teve que priorizar os atendimentos dentro da própria família. E isso marcou muito a vida dele. Tanto que nós tínhamos, ninguém sabia, mas nós tínhamos, por trás desses atendimentos, nós tínhamos um atendimento psicológico para os bombeiros. Chamava o FAVO. FAVO, Frente de Apoio aos Voluntários. Muito bem. Fala um pouquinho também dos livros de poesia, né? Porque você teve, inclusive, festivais de poesia, foi um trabalho da editora Via 7, né? Que é a sua editora, não vamos esquecer disso. E foi um trabalho muito bacana, teve muitos prêmios, você, o Madaleno também. Gostaria que você falasse um pouquinho da poesia e da Via 7 Editorial. Ok, eu nunca pensei em escrever poesia seriamente na vida. Mas em 1999, o Madaleno Mendes voltou para a minha vida assim do nada, num encontro casual dentro de um ônibus. Foi interessante, eu tinha que ir para São Paulo, perdi o ônibus, peguei o ônibus uma hora depois e o Madaleno estava dentro do ônibus. Fazia 28 anos que a gente não se via. E aí fomos conversando, marcamos um horário para voltar, voltamos conversando e dali a gente não se desgrudou mais. E ele falou que tinha um sonho de publicar poesias de pessoas desconhecidas. Então, vamos meter as caras, né? E fomos. Ele, inclusive, foi o Madaleno que emprestou o nome para a editora, Via 7 Editorial. E nós começamos a publicar poesias de pessoas desconhecidas. E aí organizamos um prêmio também nacional, de âmbito nacional de poesias, o prêmio Manuel Cerqueira Leite, depois prêmio Cidade de Itapetininga, que funcionou de 2000 a 2005. Foram 5 versões.
do prêmio. E as pessoas premiadas eram publicadas num livro, elas não era tipo essa coisa de você pagar para ser publicado. O pessoal ganhava o prêmio em dinheiro. O primeiro, inclusive, foi a família do Manuel Cerqueira Leite, que é de Tatuí, né? Ele foi professor aqui em Itapetininga, no Instituto de Educação Peixoto Gomide, durante muito tempo. Depois ele foi transferido, foi para a USP, foi uma pessoa muito aguerrida culturalmente, e a gente resolveu homenageá-lo porque é uma pessoa que pouca gente conhece aqui em Itapetininga, né? E demos o nome do certame né, o Manuel Cerqueira Leite. E a família dele patrocinou os prêmios, as pessoas que ganharam levaram os livros, o prêmio em dinheiro, e a publicação, o troféu. O Balinte fez o troféu para a gente, né? Saudade do Balinte também. E a gente vai, assim, a vida vai aprontando algumas para a gente vai deixando que as pessoas partam e agregando outras na vida da gente, como foi o Douglas, né? Que é um poeta tão iluminado, que agora entra na vida de Itapetininga, e espero que as pessoas reconheçam. Para você que foi uma semeadora aí de poesia, deve ser uma satisfação, né? Muito poder grande. escutar aí essa nova geração, trazendo tanta sinceridade, né? E dando continuidade de uma certa forma, né? A arte, a poesia, a trazer sentimentos para divulgar entre as pessoas. Não tenha dúvida. Sabe, a poesia é uma maneira muito bonita, muito emocional da gente ver a vida. Porque a poesia ela é emocional. Mesmo que ela seja social, mesmo que ela seja de combate, como é muito da poesia espanhola, ela é uma poesia de combate, mas ela tem um lado emocional, ela pega você. A poesia é muito de ouvido, você precisa ouvir, você precisa ter a sensibilidade de saber ouvir a poesia. Ela não depende de rima, ela não depende de versinho batido, de cadência. Ela tem a sua própria cadência, ela tem a sua própria vida. E não adianta. A poesia, para mim, ela precisa ser lida em voz alta, ela precisa ser falada em voz alta. A poesia nasceu para ser falada, sabe? E falando nessa linha da poesia, quero que você fale para você o que é escrever um livro. Escrever um livro, olha, é assim. O processo é assim. A ideia começa a surgir, começa a aumentar, começa a borbulhar, vai tomando conta e você não sossega enquanto não põe para fora, sabe? De verdade, é como parir um filho. Você põe esse livro para fora e às vezes ele se recusa a nascer inteiro. É como eu estava explicando esse livro que eu tenho inédito, Quebrada da Minguante é o título, mas ele fala muito de Buri. Mas como eu tenho minha família por parte de minha mãe lá, ele fala muito da minha ascendência do lado europeu, do meu avô alemão, da minha avó, né? Porque o meu pai é árabe, minha mãe é uma bagunça, mas tudo bem. Mas a minha bisavó acabou chegando no Brasil, ela era dona de circo, e quando chegou entre a Argentina e o Brasil, o circo pegou fogo. Eles ficaram com uma mão na frente, outra atrás, não tinham mais o que fazer. Ela veio para o Brasil e ela acabou abrindo em São Paulo, junto com o palhaço Piolim, a primeira escola de circo do Brasil, em São Paulo. E depois eu não sei o que aconteceu com essa escola, mas eu lembro na minha infância, quando eu ia lá para o sítio, perto de Buri, que a gente tem, de brincar com uma caixa azul. A gente brincava de esconde-esconde porque a gente sumia dentro da caixa. Ela tinha fundo falso, era a tal da caixa que enfiavam
as espadas, e tinha o fundo falso, a gente se escondia por baixo dela. E quem não conhecia, sumiu, né? Brincar de esconde-esconde, ninguém nunca achava a gente. E era uma caixa azul com estrelas, tal, uma tinta já bem rota pelo tempo, mas era uma coisa que era do circo de minha bisavó ainda, e a gente brincava com isso. Além do que, eu brincava, perto da estrada tinha uma vala muito grande e a gente brincava por ali. Depois de muito tempo eu vinha saber que aquela vala era uma trincheira da Revolução de 32, porque bem em frente à casa do sítio da minha família lá, houve muita batalha da Revolução de 32. Inclusive os coqueiros da frente da casa são todos crivados de bala. Mariana, falando da literatura, falando de Mariana escritora, você escreveu algumas obras bem à frente do seu tempo na questão do machismo, da questão dessa cultura da sociedade brasileira, que acaba enxergando a mulher de uma forma muito coisificada, né? Que até hoje é mais comum a gente ver gente falando, gente escrevendo, mas quando você escreveu, era incomum, né? Talvez você tenha sido pioneira, né? Queria que você falasse dessas obras que você escreveu. Olha, de verdade, não foi minha intenção. A minha intenção era só contar uma história. Acontece que a gente, para se contar uma história bem contada, você precisa sentir essa história. E eu acabei escrevendo algumas coisas que eu sentia na minha pele e que eu sabia que amigas minhas sentiam na pele. Uma vez perguntaram no meu primeiro livro, Um Brinde às Asas, se eu era a protagonista, a Letícia, porque o livro foi escrito em primeira pessoa, mas não sou eu sozinha. Sou eu, minha mãe, minha irmã, duas amigas, uma professora, uma vizinha, enfim, são várias mulheres. Elas se reconheceram na obra, sabe? Ah, isso aqui fui eu que falei, mas é um pouquinho de você. Ah, isso aqui fui eu que fiz, mas é um pouquinho de você. Então a ideia não era questionar, era só contar uma história. É interessante esse negócio, porque esse primeiro livro, Um Brinde às Asas, inclusive foi premiado fora do Brasil. Mas outras grades que você considera como à frente do seu tempo, porque eu trato da questão do sistema prisional feminino brasileiro, né? Mas era só para contar uma história. E a crítica caiu, mas caiu em cima, assim, detonando com o livro. Mas ele foi muito bem vendido, muito mais do que o primeiro. Porque o primeiro, Um Brinde às Asas, ele é muito intimista. O segundo é uma história real que diz que o sistema prisional feminino não pode ser tratado da maneira como era ou como é ainda. Por exemplo, mulheres têm ciclo menstrual e elas não podem ou não podiam receber absorventes higiênicos. Elas acabavam se protegendo com jornal. E isso provocava uma série de infecções que era terrível. E aí, como é que faz? Porque não recebem um tratamento. Sabe? Independente do que elas fizeram, porque elas estejam presas. Mas elas precisam, todos, né, precisam ter um tratamento que seja digno do período pelo qual elas passam. Assim como o problema das creches, né? Muitas mulheres chegam grávidas e depois que o neném nasce, 3 meses depois, elas têm que entregar o bebê, porque, lógico, a lei brasileira diz que ninguém pode cumprir pena por outra pessoa. Então, o nenê não é a mãe, o nenê é outra pessoa. Ele não pode ficar na cadeia junto com a mãe, porque ele estaria, em teoria, cumprindo pena. E não é isso. Mariana, fale um pouquinho da pesquisa e do processo de criação do Outras Grades.
A pesquisa foi o seguinte, eu estive em uma prisão entrevistando algumas presas, e aí foi interessante, porque eu queria ficar com elas e não me deixavam. Aí eu pedi para o delegado da cidade, não me deixou, fui até um juiz, não, fui até o diretor da prisão, não, não. Um dia eu falei, quer saber? Eu vou presa. Eu tinha um Fusca. Aí eu vi um guarda de trânsito, o sinal estava vermelho, eu atravessei o sinal, ele apitou, eu fiz assim para ele. Aí mandaram a polícia atrás de mim, eu parei, pô, não sei o que, eu desacatei. E fui parar na delegacia, prenderam o meu carro. Tá? Aí, quando eu cheguei na delegacia, o delegado olhou para mim e falou assim, você pensa o quê? Eu falei, eu penso que eu vou entrevistar as mulheres que eu quero, porque eu quero ficar uma semana lá. O senhor, não vai mesmo, não vai mesmo. E vai pagar uma multa, vai fazer trabalho voluntário e o seu carro está preso. Gente, eu acabei tendo que vender o carro para poder arrecadar dinheiro para pagar a minha multa, porque eu fui multada por desacato, por falta eu não quis apresentar os documentos, por falta de documento, não sei o quê. Mas menos presa, eu não fui presa. Tá? Mas no fim das contas, eu vendi o carro para poder pagar as minhas multas, as coisas todas, e o guincho, e os dias que ficou lá no pátio. Mas no fim das contas eu consegui uma autorização especial para ficar 5 dias dentro de uma penitenciária. E quando eu entrei, a porta atrás fechou, eu falei, eu não quero mais. Aí eu me arrependi, sabe? Mas eu já conhecia algumas das mulheres, elas meio que me protegeram, porque a barra pesou. Tá? E aí a gente precisava ter tempo para contar. Mas a história saiu. Foi isso. Eu tive que sentir na pele. Quando eu lancei esse livro, me perguntaram, e o próximo, o que você vai fazer? Eu falei, o próximo eu vou fugir com o circo, porque eu quero escrever uma história sobre circo. Ela não está escrita ainda, mas eu ainda vou escrever. Mas não sei se eu vou fugir com o circo. Mas quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe me conta que quando veio um circo para a cidade, ela me prendeu em casa, porque eu já falava desde aquela época que eu ia fugir com o circo. E ela sabia que eu era capaz. Então ela me prendia em casa quando eu vinha circo para a cidade. Vai ver que é a genética aí da sua bisavó, não, né? Nega. Quem sai aos seus não degenera. É isso. Mariana, para encerrar nossa prosa de hoje, queria que você falasse um pouquinho do seu sentimento por Itapetininga, por todas essas vivências que você passou aqui, falando sobre a cidade. Bom, é minha cidade natal, o que eu posso dizer? Eu sempre morei aqui e toda vez que eu saí, a minha ansiedade foi para voltar para Itapetininga. Aqui eu tive meus filhos, meus netos, dei as boas-vindas para muita gente, dei adeus para muitas pessoas. Hoje estou dando adeus para um amigo, né? O Fernando Rosa tá partindo. Nós tivemos uma amizade muito interessante, porque eu nunca fui a favor da política ou da maneira como ele fazia política, mas nós éramos amigos pessoais. Ele só dizia assim, deixando a política de lado, vamos fazer teatro, porque ele amava o teatro, eu amo teatro, e a gente fez muita Paixão de Cristo junto. Tá? Então, a gente dá as boas-vindas, dá o adeus e vive. Mas Itapetininga, para mim, é toda a minha vida. É toda a minha vida. Eu tenho muita dificuldade de sair da cidade. Já já desejei sair, mas eu sempre voltei. Eu não consigo dizer adeus para Itapetininga. Acho que nós somos um. Só faltou falar da EPN, né? Ah, sim, eu trabalhei com você durante muito tempo. A gente trabalhou na Sabesp. É que você me perguntou muito da minha vida cultural, de escritora, mas eu também escrevi para a imprensa, fiz assessoria de imprensa junto com você na EPN, e foi um momento muito bom de nossas vidas. Aliás,
eu sempre fui muito resistente a inovações tecnológicas. Mas quando eu trabalhei com o Edmundo, né, Edmundo, você me obrigou a ter meu primeiro celular na vida, foi por tua causa. Você precisa de um celular na mão. Não sei se isso foi bom, né? Foi, né? Foi, porque eu acabei aprendendo alguma coisa nova. Porque você dizia, você precisa de um celular porque eu preciso te encontrar. Às vezes, na hora do almoço, eu estava pondo meu primeiro bocado. Mariana, corra aqui. Eu falei, agora não, estou almoçando. Largue esse almoço, estou precisando de você. E era assim, a nossa vida sempre foi uma loucura, né, Edmundo? Se divertia também. Se divertiu. E já que nós estamos falando de EPN, eu quero render uma homenagem aqui ao meu segundo pai. Eu perdi meu pai aos 17 anos e logo em seguida eu fui para a faculdade e encontrei meu segundo pai na faculdade. Ele se chamava Edmundo, então a gente é um pouco irmão. Ele foi realmente meu segundo pai, ele me deu uma mão fera. Muito do que eu sou hoje eu devo a ele. E depois você me levou lá para trabalhar na FKB também, né? Daí você me levou para a EPN, daí a gente vai se levando. Mas então vamos encerrando nossa prosa de hoje com a Mariana Hidewassaide, escritora, poeta e essa figurinha querida aí de Itapetininga.